Os fatos relevantes dessa semana levam os nossos olhos para o Oriente Médio, mais especificamente para a costa iraniana, onde forças navais norte-americanas se encontram. Há ali pelo menos um porta-aviões e outros três navios de guerra, talvez também submarinos, a fim de exercer pressão sobre o regime dos ayatolás. Como crentes em Cristo, os nossos olhos voltam-se para as profecias. Nós sabemos que um plano de fundo está sendo montado para que então o reino do anticristo seja estabelecido neste mundo. E essas duas nações, Irã e Estados Unidos, nós desejamos saber qual o papel delas nessas profecias bíblicas. Comecemos pelo Irã. É interessante que é preciso primeiro diferenciar iranianos de árabes. Iranianos não são árabes, eles são descendentes de persas. E mesmo a linguagem dos iranianos, o farsi, apesar de ter uma certa semelhança com a língua árabe, ela tem uma estrutura diferente, de forma que não é simples que um árabe entenda a linguagem dos iranianos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos os persas dentro da história bíblica. É o Império Medo-Persa, aquele que toma o lugar que pertencia ao Império Babilônico. O Império Babilônico foi aquele que levou o cativo a Judá para os 70 anos de cativeiro. E então, quando nós chegamos ao final desse período, em 2 Crônicas, capítulo 36, nós encontramos o imperador Ciro, imperador persa, estabelecendo a ordem para que Jerusalém seja reconstruída, e nós temos esse contexto nos livros de Esdras e Neemias. Olhando ainda para os iranianos, nós encontramos os persas também nas profecias bíblicas. Quando nós olhamos especificamente para o período tribulacional, nós observamos que há quatro grandes forças militares dentro desse período. Há as forças do anticristo, há aqueles que são chamados os reis do Oriente, em Apocalipse 6 é dito deles. Há também o rei do sul, citado em Daniel 11, e o chamado rei do norte, citado em Ezequiel capítulo 38. Quem é este rei do norte? Ao extremo norte de Jerusalém, nós encontramos a Rússia, encontramos Moscou, e é exatamente esta região identificada como a terra de Gog. Gog é o seu governante. Gog da terra de Magog. Então Gog reunirá, durante o período tribulacional, uma grande força para atacar Israel. E essa junção de forças é descrita em Ezequiel 38, e logo no verso 5 é dito que entre essas forças estão os persas. Então, os iranianos têm lugar nas profecias do período tribulacional, uma vez que eles já estão unidos, mas demonstrarão esta aliança com a Rússia a fim de atacar Israel. E o objetivo deles em Ezequiel 38 é muito claro: eles querem as riquezas da nação de Israel. Porém, quando eles vierem para atacar Israel, eles estarão sobre os montes de Israel. Deus mesmo os destruirá usando das forças da natureza. Então, ali, nos montes de Israel, quando Deus atacar Gog, da terra de Magog, e todos os seus aliados, entre eles o Paquistão, o Afeganistão e, claro, os persas, além de outros, então ali não só o poderio militar russo, mas o poderio militar iraniano encontrará o seu fim. Não quer dizer que essas nações vão deixar de existir, mas nesta peleja, nesta batalha, elas perdem o seu poder militar. E assim será então praticamente o fim da história dos persas dentro da história humana, dentro das profecias. De outro lado, nós encontramos os Estados Unidos da América, uma nação surgida a partir do século XVI. Já haviam habitantes originários naquela região, não é, em todo o território, que hoje é o território norte-americano, mas a partir do século XVI, os europeus começam a colonizar aquele território, e junto destes europeus vem também uma grande leva de cristãos que influenciaram fortemente o desenvolvimento daquele país, as suas leis e a sua
cultura. É interessante que do século passado para cá, até os nossos dias, os Estados Unidos tornaram-se literalmente um celeiro de missionários e o seu poder dentro da área missionária, dentro de missões, realmente teve influência sobre grande parte do mundo conhecido. Mas é interessante que os Estados Unidos da América não são vistos nas profecias. E nós temos que ter uma resposta para isso, ou pelo menos buscamos uma resposta. Uma corrente teológica que se fortalece nos nossos tempos, ela já é mais antiga, entende que a falta da presença norte-americana nas profecias referentes ao período tribulacional se dá exatamente pela razão de ser um país onde o evangelho foi altamente disseminado. Então, o que ocorreria é que, devido ao arrebatamento, os Estados Unidos da América perderiam grande parte da sua força de trabalho, da sua força de inteligência, devido ao fato que, como há uma grande porcentagem de cristãos ali, o arrebatamento então enfraqueceria a nação e por isso ela perderia o seu papel primordial de liderança como tem nos nossos dias. Essa corrente é bastante divulgada no nosso tempo e eu creio que ela tem realmente a sua lógica. Agora, como crentes em Cristo, nós sabemos e não estamos preocupados tanto com quando Cristo virá. Não é essa a ênfase bíblica. A ênfase bíblica não é procurarmos o quando, mas estarmos preparados para a sua vinda. Eu creio pessoalmente que talvez nas próximas 2 ou 4 décadas, possivelmente nós veremos o arrebatamento. Mas nós não podemos marcar uma data ou determinar um tempo. O que a palavra de Deus nos diz é que nós devemos estar preparados, fiéis e trabalhando para o nosso Senhor. Que você esteja preparado e que aquilo que está acontecendo nesse mundo não lhe cause temor, mas uma viva esperança, uma vez que a volta de nosso Salvador está próxima.